Sani cari Veneti, siamo di riscominciare un altro video. Questo video è chiaro come que vi altri si bom de guardar sobre o título. Então, pessoal, esse vídeo aqui é claro, né? Estamos começando um outro vídeo, para quem não entende nada de língua vêneta. Vocês podem ver aí no título do vídeo, é uma abordagem que, infelizmente, poucas pessoas trazem, que era relacionado à posição dos nossos antepassados, aqueles que foram obrigados, logo depois da unificação da Itália, a emigrar, né? Então, praticamente isso, foram obrigados, como a gente pode ver, né, no último vídeo que eu postei em relação à maçonaria, e existiam vários outros grupos e movimentos políticos que estavam por trás dessa unificação, e eu pretendo também falar um pouquinho sobre eles ao decorrer do tempo aqui no canal, tá? Pelo menos nessa leva aqui, abordando de um modo mais profundo a unificação da Itália, porque geralmente se aborda aspectos, às vezes, um pouco superficiais, ou enfim, aspectos gerais da unificação, como eu já fiz aqui, mas seria interessante também estudar os pontos objetivos, os pontos específicos dessa unificação, dos quais fazem parte esses movimentos políticos, esses grupos, né, sociedades secretas e pessoas que tinham um profundo interesse na unificação da Península Italiana, enfim, sejam todos os tipos variados de interesse. Então fica no vídeo até o final. Esse vídeo vai ser, claro, especificamente sobre qual era a posição, principalmente dos vênetos e principalmente a posição dos colonos, que eram aqueles que vieram aqui para o Brasil, né, os nossos antepassados. Então a gente precisa estar ciente disso, sobre exatamente qual era a posição. É verdade que a maior parte ali das pessoas estavam de acordo, né, com a unificação da Itália. Vamos ver se é isso mesmo. Talvez a própria imigração tenha dito alguma coisa, né? Se a gente for pegar o Vêneto, mais de 50% da população do Vêneto daquela época imigrou. Então, às vezes a historiografia, né, a própria bibliografia da unificação da Itália, ela nos traz algumas coisas que não batem muito com a realidade. É por isso que fica muito difícil para quem vem e se propõe a falar sobre um assunto que ele, a priori, ele vai contrário à versão nacional. Fica às vezes muito difícil da gente trazer uma bibliografia que discorra sobre isso, tá? Porque a bibliografia, em base geral, toda a historiografia da unificação da Itália, ela vai sim contar a favor à unificação da Itália, ao projeto da unificação, e nunca que ela vai falar sobre aquelas pessoas que estavam contra isso ou os problemas que vieram depois da unificação. Antes disso, claro, curte o vídeo, se inscreve no canal, assim você faz com que o canal cresça, que o canal consiga, né, se perpetuar, e também não esquece de ativar o sino das notificações, porque é por meio do sino aí das notificações, quando você ativa, que recebe conteúdo tanto na sua timeline ali do YouTube, que ele avisa, né, no seu celular, enfim, na sua conta do YouTube, tanto seja no PC e em outros lugares, e aí você fica informado de todos os vídeos que são postados aqui regularmente. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamari. Para aqueles que já conhecem, são bem-vindos novamente, né? E aqueles que estão assistindo o vídeo pela primeira vez por conta do conteúdo, fique aí no canal e faça parte da nossa comunidade aí do Lenguamari. Muito bem, olha só, vamos começar com um vídeo que é um fato, tá? É um fato que a população vêneta em geral ali, ela era contra a unificação italiana, naquele período em que a Itália se propôs a realizar essa unificação, e que a unificação foi bem sucedida. É claro que aí nós temos um pano de fundo onde se tentou fazer uma certa liberação da Itália, e a gente vai dar uma pitada sobre isso, e essa liberação aqui não foi muito bem sucedida, porque sim, antes da própria unificação, quando a Itália estava dividida, estava na mão de outros estados, da Áustria, da França, da Espanha, não sei o que, quando se tentou fazer isso, é verdade que muitas regiões aí hoje, né, as regiões, mas muitos locais que eram, enfim,
historicamente ali repúblicas ou principados ou ducados, é um fato que houve um período em que eles se uniram para tentar fazer essa liberação desses lugares, para esses lugares começarem a pelo menos retornarem para aquilo que eram antes. Mas se teve, digamos, interesse maior de alguma região em específico ali, que a gente vai comentar hoje no vídeo, que as outras regiões acabaram de ver que o propósito não era liberar, né, todas as regiões e fazer com que elas fossem livres novamente, mas sim anexar essas regiões a uma outra região e formar um reino para a outra região, né, para servir a outra região. Então a gente vai ver nesse vídeo aqui. E sim, é um fato que a população vêneta era em grande parte contrária à unificação, e isso daqui a gente consegue explicar de um modo muito fácil, porque a maior parte da população era de fato composta por colonos, tá? Por uma classe muito mais baixa, e enquanto a minoria que era a favor da unificação italiana eram aqueles que pertenciam à burguesia, ou seja, aqueles que tinham alguma coisa efetivamente a ganhar com isso, alguma coisa comercial, influência política e comercial a ganhar com isso. Os colonos não tinham absolutamente nada a ganhar com isso, então eles eram sumariamente contra a unificação da Itália. Então é difícil, na verdade, como falei para vocês, encontrar esse tipo de coisa na historiografia italiana, porque a historiografia ela vai toda a favor da unificação da Itália, não sejamos ingênuos, né? Encontra-se então provas aqui dessa vontade, dessa contrariedade à unificação dos colonos, que era a maior parte da população, e aqui eu estou falando especificamente do Vêneto, mas isso aqui não vai se reduzir só aos vênetos, vocês vão ir para o sul da Itália, vai encontrar a mesma coisa. Então encontra-se, na verdade, essas provas aqui da contrariedade à unificação, no que? Nas produções culturais populares, né? E aí eu começo a falar sobre músicas, poesias, peças de teatro e principalmente cantigas de roda. As cantigas de roda é aquilo que digamos, o expoente ali da cultura popular que a gente vai encontrar na Itália inteira e principalmente no Vêneto, tá? Essas cantigas infantis que tratam de assuntos sérios, são infantis, porém não são infantis, porque a maior parte das pessoas que utilizavam essas cantigas de roda eram adultos. Porque utilizavam uma cantiga infantil que seria algo inofensivo, algo inocente, para falar uma triste realidade, tá? Então, principalmente nessa manifestação popular a respeito dos fatos, a respeito das coisas, sejam eles a própria unificação, os problemas do município, os problemas, não sei, do marido, da esposa, eles utilizavam essas cantigas de roda para fazerem, na verdade, críticas contra alguma coisa que não estava ok para eles. Então a gente vai encontrar aqui, principalmente hoje eu trouxe duas cantigas de roda aqui famosas para aquele tempo aqui dos nossos imigrantes, o tempo do fervor da imigração, do tempo do fervor da unificação. Nós temos duas cantigas que elas foram mais ou menos forjadas entre o período aqui de 1848, na verdade no período de 1848, então estava-se já trabalhando em prol dessa unificação, né? Os que tinham intento em unificar, né? Então essas duas cantigas elas já nos mostram, digamos, o sentimento que o colono vêneto tinha em relação, que a maior parte da população vêneta tinha em relação a esse cenário político, a essa vontade da própria burguesia. Então, a burguesia, claro, amplamente liberal, e aí a gente pode destacar vários movimentos dentro dessa burguesia que existia na Itália inteira e no Vêneto também, óbvio. Então, era amplamente liberal, e dentro desse grupo burguês vocês iriam encontrar os maçons, os nacionalistas, os liberais, os positivistas, e, claro, os nacionalistas, né, aqueles que se diziam nacionalistas, e também os socialistas. Então você conseguia encontrar todo esse grupo unido aqui, trabalhando em prol da unificação, e foi exatamente esse grupo,
digamos, essa representatividade aqui do alto escalão é que depois foi constituir todo o jugo das regras, as leis, né, tanto da República quanto dos estados. Então, esse grupo aqui que fazia parte dos pró-União que, na verdade, construíram a Itália como um país, né? Construíram a nova realidade e construíram os italianos também, né? Porque eles não existiam como um povo, existiam como uma referência geográfica, né? Quando se falava, os italianos eram aqueles que moravam na Península Itálica, mas não necessariamente as pessoas, né, muito no Oriente Médio, se falava, nós vamos entrar em guerra, não sei, temos que bloquear tal local, né, para eles não chegarem aqui no Império Bizantino, para os italianos não chegarem no Império Bizantino e nos atrapalharem, né, os muçulmanos falavam. Mas aí quando você vai ler, eles estavam falando sobre quem eram os italianos, eles davam a relação, na verdade, daqueles que moravam na Península Geográfica, porque quando precisava falar sobre quem eram essas pessoas, eles davam nomes aos bois. Então, quando vinham essas pessoas, não eram só italianos por italianos, os genoveses, né, os vênetos, não sei o quê. Então, era uma coisa que talvez hoje fica um pouco complexa para as pessoas que se acostumaram com esse discurso nacionalizante aqui, assim, mas estudando a gente vê que existia uma grande diferença, né? A mesma coisa de dizer, estão vindo os Médio Orientes, estão vindo os asiáticos aqui nos atacar, sabe? Mas quem são esses asiáticos? Não, são os japoneses que estão vindo aqui nos atacar, né? Então era mais ou menos essa noção que se tinha de Itália, e não como um povo, mas sim aqueles que pertenciam a uma região, tá? Vamos ver, outra coisa que eu anotei também que é muito importante, que 90% então, né, dos vênetos, que era composto ali por colonos, como a gente já viu, eram sim hostis à unificação, e muitos desses 90% não eram nem hostis e nem, enfim, a favor disso, mas eram, na verdade, indiferentes, tá? E aí depois a gente começa a ver que essa indiferença ela vira hostilidade também, eles se juntam ao outro grupo, muito depois da anexação por conta das altas taxações e de toda aquela coisa que a gente já sabe, né? Foi um Estado muito ineficiente ali que tentou, de certo modo, encobrir suas falhas, enfim, e servir aos interesses daqueles que quiseram nacionalizar ali, né, fazer a união da Itália com a taxação, né, em cima da exploração dos próprios colonos, das pessoas mais pobres. Então a pobreza ali nesse momento ela se alastra de um modo geral, como a gente sabe, né, depois da unificação da Itália. Então a imigração também ela começa a ocorrer por conta de todo esse fato, claro, então a gente já consegue deixar bem claro isso, não pode deixar passar despercebido que o que acontece é que nós temos, de uma forma muito clara, a intenção de grupos, né, que pertenciam a uma elite e que acabaram prejudicando os colonos, né? Basicamente as pessoas mais pobres aí que tiveram que migrar. Então essas pessoas aqui, a gente consegue ver que elas imigraram, por exemplo, ao grito de Porca Italia andiamo via. Isso aqui até é um livro do Tiziano Scarpa, né, sobre a imigração que ele foca no Vêneto. Então o nome do livro é esse, né, Porca Italia andiamo via, está escrito em Vêneto, que é Porca Itália, vamos embora. Então ele pega essa frase que eles falavam realmente aqui. Olha só, eu vou trazer agora, a gente vai falar sobre essas cantigas de 1848, elas são importantes para a gente entender qual era o sentimento de fato da população, que era composto, como falei para vocês, a maior parte de colonos. Então a população utilizava essas cantigas aqui, principalmente na hora do trabalho, principalmente, enfim, ali os homens quando se reuniam no bar ou quando saíam depois da igreja, né? Basicamente, existem duas que marcaram esse período que nos contam muito. Elas não estão nos livros de história, né? Os livros de história sobre a unificação ali, inclusive a gente tem muitos patetas que defendem, né? Enfim, esses livros de história, que são livros totalmente manipulados, assim como a gente tem livros de história no Brasil que são totalmente manipulados, que é um desastre. Mas existe pateta para tudo, né? Então, o que acontece é que essas cantigas de roda, que ainda hoje, volta e meia, estão na
na boca ali de algumas pessoas lá no Vêneto, né, que principalmente as pessoas mais velhas ainda lembram dessas cantigas de roda, é o seguinte, a primeira é essa aqui, ó, i piemontesi, i ge partiti, coapiva in terzo sacco, Carlo Alberto é um gran macaco che voemo fusilar. Vou repetir aqui, i piemontesi ge partiti, coapiva in terzo sacco, Carlo Alberto é um gran macaco che voemo fusilar. Ou seja, os piemonteses partiram com a gaita no saco. Carlo Alberto é um grande macaco a quem queremos fuzilar, né? Para quem não sabe, foi o Piemonte, né, a cabeça da unificação da Itália ali, enfim, eles juntos ali com a França e tal, eles foram realmente os líderes, né, da unificação da Itália. Então isso daqui era basicamente isso que eles pensavam dos piemonteses. É claro que algo que já vinha de 1848, que a gente tem que lembrar sobre a tentativa de liberação, né, de libertação das regiões da Itália, da Áustria principalmente, tá? Porque em 1848 estava ali nas mãos da Áustria e nesse mesmo momento as regiões se uniram de forma voluntária para lutar contra o invasor e elas acabaram percebendo que os piemonteses estavam com um projeto diabólico, digamos assim, né, para os demais, né, um projeto de interesse próprio, de fazer eles a condução da unificação da Itália, de fazer com que as outras regiões se subjugassem a eles. Então, nesse momento, a grande realidade da libertação, né, desses locais da Itália e não ter dado certo, inclusive a Sereníssima República de Veneza estava ressurgindo nesse tempo aqui, né, lutando contra os austríacos. A ideia era fazer com que a República de Veneza ressurgisse, mas não deu certo muito por conta dos piemonteses, né, que todos descobriram todas as intenções aqui, que depois se comprovou, né? Então, só para citar aqui, como diz a música, né, i piemontesi ge partiti, con la piva in terzo sacco, Carlo Alberto é um gran macaco che voemo fusilar. Então, quem que é esse Carlo Alberto, só para a gente pincelar, né? Era o rei da Sardenha, mas o que era essa Sardenha aqui? Era um pouco diferente da Sardenha que a gente tem hoje, ela ocupava uma posição estratégica no Mediterrâneo, era, claro, fazia parte a ilha da Sardenha e parte da ilha da Córcega e algumas também possessões no norte da Itália, incluindo o próprio Piemonte ali. Então, Napoleão Bonaparte, ele nomeou o Carlo Alberto como tenente do regimento Dragões em 1814. Então, é claro que ele era rei da Sardenha, mas é importante citar isso que aconteceu em 1814, porque ele só é rei da Sardenha porque Napoleão é que coloca ele ali em todo o seu status, e já em 1814 é Napoleão que outorga a sua carreira política militar, né? E a segunda cantiga de roda, que também ficou famosa naquele tempo, era essa daqui: i piemontesi cui sommo stati na manega de Aituchi, e coparemo tutti quanti li metteremo sotto i piedi. Vou repetir: i piemontesi cui sommo stati na manega de Aiduchi, li coparemo tutti quanti e mataremo sotto i piedi. Que significa os piemonteses com os seus bigodes, é uma tropa de ladrões. Mataremos a todos, lhes subjugaremos abaixo dos pés. Então, basicamente, também isso aqui reflete um pouco do sentimento daquela época, né? Isso aqui os nossos antepassados cantavam, né? Os piemonteses com seus bigodes, é uma tropa de ladrões, mataremos a todos, lhes subjugaremos abaixo dos pés. Basicamente isso aqui fala um pouco mais sobre, claro, o sentimento, mas também tudo aquilo que os próprios livros, muitas vezes, os livros de história da unificação italiana não falam. Essa canção em específica, essa última aqui, ela foi captada pelo Scipione Righi, que era, enfim, né, uma pessoa ali que estava vivendo todo esse período, em 1857, em Marano de Valpolicella, fica em Verona isso, né? Então ela remonta também à guerra lá de 1848, conhecida como Primavera dos Povos, né? Primavera dos Povos da Itália, onde a própria República de Veneza, como eu falei para vocês, estava querendo ressurgir, claro, e se livrar dos austríacos principalmente, né? Um movimento que foi frustrado por conta da ambição dos piemonteses, da burguesia piemontesa naquele momento ali. Então eu acredito que fica bem
bem claro, pelo menos nessas duas cantigas de roda, qual era o sentimento dos nossos colonos e justifica, né, a imigração deles para cá. Espero que eu tenha esclarecido algumas coisas, pelo menos, né? Se aprofundar nesse assunto é algo que eu gosto, porque as pessoas mal conhecem, né? Então fica muito interessante que a gente consiga falar um pouco mais sobre isso. Qualquer coisa, óbvio, qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, sugestões, deixem também suas sugestões aqui nos comentários. Peço para vocês curtirem, novamente, para se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e, claro, se não tiver nada para comentar, deixa o emoji, né? O emoji, o leão do Vêneto, deixa o emoji aí porque ajuda a ranquear melhor o vídeo. Tchau, tchau, Strucon.